Voltamos com o nosso Tome Ciência, nesse especial sobre a Amazônia. Nós discutimos hoje as plantas não convencionais que podem servir de alimento à população. Temos para isso o auxílio aqui da presença do professor Valdelir Knupp, que é do Instituto Federal de Educação Científica e Tecnológica aqui do Amazonas, o professor Hiroshi Noda, que está trabalhando com a pós-graduação da UFAM, a Noêmia Ishikawa, falei errado agora dessa vez, né? Ishikawa, que é pesquisadora do INPA, e o Felipe, que eu vou chamar só de Felipe, porque vai acertar esse Schledder outra vez. Schledder é difícil, né? Nem lembrando do elevador fica fácil, né? Não tem jeito. Bem, professor Noda, terminamos citando tomate e agrotóxicos. Para início de conversa, muita gente pensa que tomate é um vegetal, quando na verdade é uma fruta, né? Já começa por aí, né? Mas como é que é essa história da modificação do tomate? Então, o tomate, na verdade, é uma das duas plantas mais modificadas geneticamente, né? Um foi o milho e outro foi o tomate, né? Então, as mudanças que houveram, né, desde na processo de domesticação, foi tão grande, né, que hoje praticamente ela não tem defesa, e normalmente o cultivo é feito quase num ambiente estéril, né? Então, mas na verdade, cada espécie tem a variabilidade, né? E o melhorista usa isso para conseguir fazer com que essa espécie seja adaptada a diferentes ecossistemas, né? Por exemplo, aqui é o trópico úmido, né? E o tomate foi domesticado no México, né? E em lugares de climas amenos, né? Então ela tem dificuldade de ser cultivada aqui. Por quê? Porque tem alguns patógenos que são adaptados a um ambiente quente e úmido, né? Que pode causar doenças no tomateiro, né? Então o que se faz? Então, dentro dessa variabilidade que existe no tomateiro, nós trabalhamos, né, de detectar em algumas variações do tomateiro e combinar os genes, né, que possa ter a possibilidade de controlar essa doença que está. Bem, parece que... Então, o senhor diz que o tomate, no caso, tem uma dificuldade específica na Amazônia. Eu ouvi falar que a alface, inclusive, também é muito difícil plantar aqui. E todo mundo fica... Alface e tomate é quase que um casamento perfeito. E é difícil, né? Tem que trazer de fora, porque o solo não permite muito. Não é. A questão é de adaptação, porque, na verdade, as espécies cultivadas são só as cultivares, né? Na verdade, são variações dentro da espécie, né? E cada ambiente tem que ter uma cultivar que possa ser cultivada nesse local sem artificializar muito o ambiente, né? No caso da alface e do tomateiro, é isso aí. Então, foi espécie quando domesticada em ambientes de clima ameno, quando trazido para a condição de clima elevadas e umidade elevada, então ela tem dificuldade. No caso, ao contrário de Pedro Vaz Caminha, se plantando não dá, a não ser que se bote muito complemento na terra. Aí, no caso, teria que o melhorista, né? Eu, no caso, trabalho com trópico úmido, trazer a espécie para cá e fazer o melhoramento. Ou seja, ela vai ser alterada de qualquer maneira. Ela é geneticamente alterada, certo? E no nosso caso, nós conseguimos criar uma variedade que pode ser cultivada aqui. Tá a resistência ao calor e os patógenos. Já existe. Já existe. Já. Agora, o professor Valdelir, quando faz a sua campanha, a sua pregação quase, né, em favor do crescimento da alimentação, e eu ouvi dizer que uma pesquisa da FAO, até me confirma se isso está exato, diz que em 100 anos, de 10 mil plantas que eram comidas, atualmente a gente está numas 170, é fato? Exatamente, esse é o dado. A gente tem no mundo 300 mil espécies de planta no planeta, aproximadamente, mas talvez até mais, porque aqui na Amazônia e no Brasil a gente conhece muito pouco, e só utilizamos em torno de 0,004% dessa biodiversidade. Segundo a FAO, depende da fonte que a gente consultar, é de 100 a 170 espécies. Né? São muito pouco. E é basicamente a que nós todos quase conhecemos aqui, né? Que são essas básicas do dia a dia. Nossa alimentação é muito pobre. Em média, a gente come de 10 a 20 plantas por dia. Cada um, se você tem uma alimentação balanceada. Se você tem aquela alimentação monótona, ou come numa região, ou num refeitório, por exemplo, de escola, RU, restaurante universitário,
que eu sempre falo, os restaurantes universitários, refeitório de creche, refeitório de escola, inclusive a minha, é um ambiente antipedagógico. Porque eu dou aula de diversidade. O professor de nutrição fala que o alimento precisa ser colorido, com fibras, com cores. Você chega no RU, não tem isso. Aqui no Amazonas, a gente chega ao cúmulo de ter num restaurante universitário, né, da Universidade Federal do Amazonas, quando eu comia lá, macarrão sendo chamado de salada. Então, falta folha. Feito gelado? Muitas vezes o macarrão sempre foi chamado macarrão de salada. Com pimentão, com isso, né? E nós temos uma diversidade de espécies muito grande, tanto no Brasil quanto na Amazônia. Só que nós estamos 514 anos pós-conquistas e 514 anos de atraso. A planta que está aqui na minha camiseta, que é a uva da Amazônia, né, Poroma secropifolia, que o Dr. Hiroshi Noda, que está aqui do INPA, e outros pesquisadores do INPA têm trabalho de mais de 30 anos, só aqui no INPA, e outros em outros lugares, é uma planta que não deslanchou até hoje. Né? Você não encontra, para encontrar, e quando encontra não é em quantidade. Por que o Amazonas não é o maior produtor mundial de uvija, que chama na Colômbia? Cucura, purumã. Ela pode ser consumida como? In natura, da mão para a boca. É uma fruta fenomenal, dá para consumir in natura, para fazer geleia, para fazer licor, para fazer vinho, para fazer mas a folha frisante. dela funciona como uma folha de agrião? Não, desculpe. Essa é uma frutífera. A frutífera. Não, a gente falou, dela. Essa é uma fruta. Está com a folhinha. A folha é só o exemplo. Mas ela é uma embaúba. Né? É uma fruta que a gente compra uva do sul do Brasil, que foi introduzida recentemente no país. Essa planta está milenarmente aqui, adaptada à Amazônia, e não só à Amazônia, ela já é produzida na Mata Atlântica, na Bahia, em Paraty, em várias regiões do Brasil, mas a gente não tem produção em escala, então a gente sempre ouve. O Brasil se destaca na produção de frango, né, que é uma espécie exótica, na produção de laranja, de cana-de-açúcar, tudo que o Brasil exporta e que se vangloria de ser o maior produtor, o maior exportador, é de origem euroasiática. Ou é da Europa ou é da Ásia. E as nossas plantas foram ficando negligenciadas, subutilizadas. São poucas pessoas que pesquisam, são poucos editais específicos. Aquelas pessoas que pesquisam dentro da Embrapa, nos institutos de pesquisa, nos institutos de educação, na universidade, geralmente é um grupo muito pequeno, com pouca estrutura, com pouco recurso. Então, isso é uma coisa que tem que ser mudada. E como política de Estado até, né, valorização, incorporar isso aí tanto na alta gastronomia que o Felipe comentou, e a alta gastronomia está ajudando a alavancar, trazendo isso, dando um certo glamour, um requinte às plantas, da biodiversidade, a questão do terroir, de comer o alimento regional, o alimento orgânico, respeitando a sazonalidade, mas isso não pode ser uma coisa folclórica de aparecer num programa de TV só como esse. Deixa eu aproveitar que você citou o Felipe. Existe uma tendência, né, a acomodação, certamente, do que é colocado na prateleira do supermercado. Como é que você vê essa situação da possibilidade de uma reversão? Qual é a solução para mudar o hábito cultural, né, do Brasil? Como é que o Brasil poderia receber uma planta que não esteja na normalidade do cardápio que a mãe dá para o filho todo dia? Eu acho que o problema do Brasil é que a transformação está na regressão. Por exemplo, há pouco tempo atrás eu trabalhei com tartaruga aqui do Amazonas e eu fui procurar entender como eram as receitas com tartaruga. Hoje existe tartaruga legalizada e tudo mais. E eu comecei a perceber que as pessoas que entendiam sobre receitas de tartarugas eram as avós das pessoas que eu estava falando, cozinheiras antigas, etc. Então eu não encontro mais uma pessoa com 40 anos que entenda bem como se fazer uma tartaruga, mas eu encontro várias de 60, 70, 80 anos de idade. Com esses novos produtos que o Val está fazendo, está falando, está comentando, eu acho que é uma quebra de paradigma e o nosso papel da gastronomia é tentar dar um valor agregado para isso. Por quê? Esses alimentos que nós consumimos muito hoje, eles são europeus, praticamente todos, né? Mas porque lá eles agregaram muito valor a esse produto, fizeram grandes receitas, né? A tradição gastronômica é muito grande, a gastronomia está mais forte nas pessoas. Um exemplo de que a gente pode conseguir mudar isso é o Peru, que hoje em dia consegue ter não tinha uma tradição gastronômica e hoje já tem uma tradição gastronômica e todos os dias mais influenciados pelos produtos locais e regionais, e eu acredito que com novos produtos, né? Porque a gente fala aqui não são de novos produtos, né, Val? São produtos que já existem há muito tempo, mas que caem em desuso, alguns menos ou mais consumidos. Então eu acredito que essa transformação pode sim acontecer,
mas depende muito da gente, como chefes, cozinheiros, donos de restaurante, mas também da população para que consiga dar a oportunidade para esses novos produtos. Normalmente, né, aproveitando o seu lado feminino, né, cabe muito à mãe, né, quebrar determinados paradigmas com criança, né? A criança, para início de conversa, não gosta de nada até ser convencido a gostar. Como é que você acha que isso funciona? Bom, eu acho assim que tem a coisa assim, o mercado hoje para alimentação vem mudando muito, né? Então, hoje a mãe não cozinha tanto em casa. Então, eu acho que antigamente, assim, da gente comer uma comida normal, assim, cotidiana, e eventualmente ir para um restaurante como o do Felipe e comer uma novidade. Agora, eu acho que é o contrário. A gente, durante a semana, está sempre comendo comida de fora e eventualmente vai cozinhar. E nesse eventualmente, ao invés da gente fazer o tradicional, vai querer imitar o restaurante. Então, eu vejo assim, da gente pegar o que é do restaurante e tentar imitar. Por isso que em relação ao cogumelo, enquanto eu imaginava produzir cogumelo na Amazônia para vender na bandejinha por 8 a 10, 15 reais, eu não me motivava a produzir porque eu sabia que aquilo não sustentaria a minha cadeia produtiva. Mas, uma hora que colocar um cogumelo na alta gastronomia, comer num restaurante e depois tentar imitar isso em casa, aí eu vi uma viabilidade de produzir. E nessa parte da biodiversidade, eu vejo assim que o trabalho que a gente está fazendo com essa espécie amazônica, essa espécie nunca foi cultivada. Então, se a gente juntar forças, a alta gastronomia, fechar a cadeia produtiva mesmo, né, aí com o apoio da imprensa, da divulgação, hoje a gente tem poder e tem material para, em vez de importar, como sempre foi feito, exportar. O mundo está preparado para receber produtos da biodiversidade da Amazônia. Vamos então para mais um intervalo, a gente volta já já em continuidade aqui. Um instantinho só, voltamos logo.